Olá, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente recheia o bolo para poder melar ele e confeitar ele de chantilly. A gente pega a forma e coloca um plástico nela e coloca primeiro o disco de bolo. Aí você molha ele com leite líquido, o bolo no caso. Eu vou mostrar o processo no outro discozinho que eu vou botar. E você vai botando o recheio. Você bota uma quantidade generosa de recheio, digamos assim. E você vai espalhando o recheio em cima do disco, sempre ajeitando o plástico para ele não encolher, no caso, ficar entre o recheio e o bolo. Porque a gente recheia desse jeito para poder ele ir para a geladeira, para ele ficar consistente. O recheio no meio dos discos de bolo. Aí esse recheio é recheio branco. É um creme branco. E não esqueçam, gente, de se inscrever no canal, ativar as notificações, que é o sininho, comentar e compartilhar para que outras pessoas consigam ver esse vídeo. Por favor, ajuda aí. Agora eu tô colocando creme de avelã, porque a cliente pediu com creme de avelã. E ficou uma delícia esse bolo. A massa do bolo são 2 discos de chocolate e um disco de massa branca. E o recheio é o creme branco, essa primeira parte com creme branco com Nutella e a segunda parte é só o creme branco. E sempre molhando os discos de bolo, no caso. Molhando com leite mesmo. Gente, vocês podem comentar bastante, tá? Aqui é o disco de bolo branco que eu falei. O primeiro foi o disco de bolo de chocolate. Aí o recheio branco com creme de avelã. Esse disco de bolo branco. E agora eu tô molhando com o leite líquido, tá vendo? Molha bem o bolo. E agora vai a segunda parte do recheio. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, podem comentar que a gente responde, tá? Creme branco. Eu gosto de trabalhar com ele bem consistente mesmo, porque aí ele não fica escorrendo e fica mais fácil de se trabalhar. No final do vídeo eu mostro como foi que ficou a montagem dele, tá? Aqui eu só tô mostrando a montagem mesmo, de como é que eu recheio os bolos. E em um outro vídeo eu mostro confeitando com o chantilly. Vocês vão dizer que é pouco recheio, mas vocês vão ver a proporção do bolo com a quantidade de recheio. Fica uma delícia. Aí depois que termina o processo, gente, de botar os discos e botar o recheio, a gente coloca ele na geladeira. Deixa ele gelar bastante para poder confeitar. Eu gosto de botar ele, melar ele, no caso, rechear ele em um dia e confeitar ele no outro. Fica melhor de se trabalhar com ele, porque o recheio já tá bem mais consistente e fica melhor de se trabalhar. Aqui é o outro disco de massa de chocolate, porque eu intercalei, a cliente tinha pedido assim, e agora eu tô molhando novamente, tá vendo, gente, com leite. Como os discos estão de 5 centímetros,
a gente molha bastante para ele não ficar seco, porque fica aquele bolo seco travando. É por isso que a gente molha ele com leite. Agora eu embrulho assim para botar na geladeira para ele não ficar ressecado. E quando eu desmontar ele, ele fica perfeito. Por isso que a gente usa o plástico. Aí, gente, o resultado.